Eu acho que a primeira vez que eu vi esses discursos, assim, falando, ai, tá vendo o ser humano, se ele parar tudo, a natureza volta, etc. Assim, 0,01% disso dá um pouquinho de esperança em como a mudança do nosso comportamento coletivo tem impacto. Então, ele pode ter um impacto de redução de dejetos, de emissões, etc., de poluição do ar. Eu acho que nisso a gente pode aproveitar dessa percepção mesmo do que realmente aconteceu, porque não dá para negar que realmente teve menos emissões, teve menos poluição, pelo menos na primeira fase da pandemia, que realmente aqui no Brasil, pelo menos, a gente parou, né, que agora voltou, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode aproveitar essa pequena observação. Mas eu acho que é muito problemático a gente falar só por esse viés, porque geralmente quem fala desse discurso não tá olhando que tem gente que não tem água para lavar a mão quando a gente manda as pessoas lavarem as mãos para se proteger da pandemia, né? Então, é muito sério que a gente preste atenção, né, nessa deficiência ainda de acesso a coisas tão básicas como a água, por exemplo, ainda mais no cenário de pandemia, que isso fragiliza muito mais essas populações, que já naturalmente, já antes da pandemia, já sofriam muito mais de risco, são populações que já sofriam com muitas doenças por falta de saneamento, por falta de acesso à água, de ter um banheiro em casa, de ter seu esgoto tratado, e que agora, para além disso, ainda tem o risco de serem mais expostas ao vírus, porque mal tem uma torneira em casa com água a semana inteira. Então, é muito triste isso, porque essas pessoas geralmente não se preocupam com esse lado. Eu considero um exemplo da Xuxa, né? Eu vi uma pessoa tweetou, não lembro quem foi, que falou assim, esse tipo de discurso, né, da Xuxa é da pessoa que se preocupa mais com um cachorrinho abandonado do que com uma pessoa que está passando fome. Né? Não que a gente não precise se preocupar com os dois, mas não dá para se preocupar mais com um do que com o outro. Por que que uma população carcerária merece passar por isso e outros não? Enfim. Então, é esse tipo de preocupação que é muito sério. Então, como é que a gente quer falar numa mudança de comportamento, numa mudança de status, nananana, que ainda tem gente que nem tem o básico. Então, é isso que me assustou muito no início assim, da pandemia, quando a gente foi, né, se dando conta do que estava acontecendo e a gente foi vendo relatos de pessoas que provavelmente até hoje ainda não tiveram água, né? A gente teve aqui no Rio, por exemplo, a SEDAI, que não tem obrigação legal, por exemplo, nem nenhuma companhia de atendimento de comunidade, né, favelas, etc. Aí, quando rolou a pandemia, ela foi lá e instalou cisternas e não sei se foi cisterna ou grandes caixas d'água, enfim, para populações que não tinham água antes. Precisou ter pandemia para isso acontecer, sabe? Nesse sentido, é uma coisa que a gente precisa se atentar para essas distorções e tudo mais. Então, é por aí, eu acho. Não sei se eu respondi muito a sua pergunta, mas são coisas que ficaram muito presentes na minha cabeça, assim, com essa relação, né? Do que a pandemia trouxe de novo sobre a nossa relação com o meio ambiente. Pegando o que a Giovana disse, eu acho que a pandemia só intensificou mesmo a questão da necropolítica, das políticas de morte, né? A gente vê que as pessoas principalmente de favelas e periferias, estão, desde o começo da pandemia, estão sofrendo demais, assim. Eu não tenho nem a palavra para explicar o quão horrível isso é, sabe? E aí a gente vê que, como a Giovana disse, muita gente, eu fiquei muito assustada no início da pandemia, a quantidade de gente que não tinha água, sabe? Água contaminada, gente. As pessoas bebendo, assim, no meio da pandemia, as pessoas bebendo água, indo direto para o hospital. Isso aconteceu muito no Rio de Janeiro, se não me engano. Aconteceu também em São Paulo. E eu fiquei, nossa, gente, é muito doido. E sobre isso que a Giovana disse, sobre só ter pandemia para colocarem uma cisterna, não sei, não me toquei em que lugar você falou, mas foi no Rio, não foi? Foi em algumas comunidades no Rio que não tinham acesso à água. Na verdade, não sei se foram na cidade do Rio, agora eu não sei te dizer precisamente. Mas alguns lugares que nunca, porque não era obrigação realmente da companhia fazer isso legalmente, ela não atendia esses lugares, mas pressionaram a cidade, pelo amor de Deus, socorre essas pessoas e botem água lá. Foi mais ou menos isso que aconteceu, assim. Em alguns lugares, pelo estado. Entendi, mas a gente vê o racismo nisso, sabe? Eu fico pensando como
lá em Copacabana, né? Leblon, Ipanema, Barra. Eu só lembro desses bairros assim, mas enfim. Porque nesses bairros você não encontra um chão em céu aberto. Porque nesses bairros existe saneamento básico. Você acha que em outros lugares, como a periferia do Rio, ou aqui mesmo onde eu vivo, que eu trabalhei no projeto socioambiental de esgotamento sanitário da prefeitura, e eu fui numa periferia aqui e eles não tinham, assim, mais da metade da população não tinha nem acesso a um esgotamento sanitário, coisa básica, que é básica, gente, né? Não é nem uma coisa assim mirabolante, não, é um direito básico, não é privilégio, sabe? Eu odeio quando as pessoas também usam disso, eu moro na Zona Sul, sou privilegiada. Não, você só tem direitos básicos que outras pessoas, a maior parte dos brasileiros, infelizmente, não tem. Então, esse racismo, que tem muitas controvérsias, assim, no emprego desse termo, que é racismo ambiental, mas um racismo que também é geográfico. Então, a gente tem que analisar essas duas coisas para poder entender por que algumas comunidades tradicionais, quilombolas, favelas, periferias, estão na mira dessas políticas de morte e porque o cara lá que mora na Zona Sul não tá. Então, a pandemia, eu acho que só escancarou isso mais, né? Deixou muito mais visível uma coisa que, para mim, já é visível, assim, não tem nem como fechar os olhos, mas muita gente antes fechava os olhos. Então, a pandemia só chegou e, olha, tá aqui o que tá acontecendo aqui na sua cara, o que você vai fazer, o que é que você pensa sobre isso, sabe? O que é que você não vai fazer para mudar, mas isso também é importante, como a Giovana disse, mas quais as atitudes, sabe? A política pública é uma coisa muito importante. Eu estava conversando com uma amiga que a gente estava assim, meio desesperada no dia, e a gente ficou, não, amiga, a gente só vai conseguir mudar as coisas nesse lugar, nesse mundo, por políticas públicas, porque não tem como. A gente tenta de um lado, não vai, a gente tem que tomar assim, o governo, sabe? Tomar as políticas, bora formular política para meio ambiente, bora formular política para área urbana, para comunidades tradicionais, bora alcançar esse nível, porque senão a gente vai ficar assim, eu nem sei. Então, eu acho, eu tô indo nesse caminho, a pandemia esclareceu, assim, muita coisa para mim, abriu, assim, minha cabeça de um nível muito maior, e infelizmente que isso está acontecendo e muita gente ainda está sendo afetada. Tipo, muita gente agora com a fome, né? A gente voltou pro mapa da fome. E aí muita gente está passando fome, gente. Muita gente agora não tem o que comer, coisas básicas, arroz, feijão. Muita gente não tem nem gás para cozinhar. Muita gente está se queimando com fogão a lenha. Então isso é muito sério. Só complementando com dados, né, a gente está falando de esgoto, acesso à água, mas é importante a gente lembrar que metade da população brasileira não tem acesso a esgoto. Metade da população, a gente tem 100 milhões de brasileiros que não tem esgoto. Então, como é que a gente pensa, né, em distanciamento social, em lavar a mão, com uma população que não tem acesso à mínima infraestrutura, sabe, de dignidade humana? Então, enfim, o buraco é muito mais embaixo. Mas eu acho que, voltando um pouco, né, no que a gente estava falando antes do meio ambiente em pandemia, eu acho que tem um lado bom das pessoas começarem a perceber o que acontece com o meio ambiente quando o ser humano, quando a gente, tipo, dá um passo para trás, né, quando a gente fica em casa e vê a diferença que faz a gente não interferir tanto quanto a gente interfere. Acho que mesmo em São Paulo, eu lembro que no começo da pandemia foram milhares de notícias sobre como, né, quando as pessoas realmente estavam ficando em casa, mas como que o céu limpou. E que normalmente você olha para São Paulo, você olha para o horizonte e a gente tem uma camada de poluição, né? E aí, durante aquelas semanas ali, lá para maio, junho, onde ficou, as pessoas estavam levando mais a sério, deu uma limpada naquilo. E aí você começa a perceber, caraca, olha a diferença que a gente faz, sabe? Quando a gente age de outra maneira, não tô falando que todo mundo tem que ficar em casa para sempre e nunca mais andar de carro,
para a gente reverter, enfim, as mudanças climáticas. Mas olha como o nosso impacto é gigantesco, sabe? Olha como a gente realmente precisa fazer alguma coisa. A solução é, sei lá, castrar a população e matar a população? Não, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Então, indo para o próximo tópico, que é uma questão, assim, de que o veganismo é muito visto. Muita gente acaba. Eu, inclusive, conheci o veganismo por um lado muito mais liberal, de. Não citarei nomes, mas de. Enfim, que são quem tá mais no mainstream, de tá ali nas mídias que tem mais visualizações e tudo mais. A pergunta que eu queria fazer é se vocês veem o socialismo como o ecossocialismo como algo oriundo de um privilégio branco, ou vocês acham que o ecossocialismo em si tem um recorte de classe muito maior do que o veganismo? Vamos lá, né? Eu acho que para responder essa pergunta, a gente tem que... Não vamos focar primeiro no ecossocialismo, vamos focar na luta, assim, na luta ambiental. Hoje em dia, a luta pelo meio ambiente é vista como uma coisa branca. Isso daí não tem como negar. Não tem como negar, assim, é um fato, para mim, é inegável. E se alguém discordar de mim aqui, tô brincando. Mas, assim, a luta pelo meio ambiente é vista como uma luta branca, não tem como negar isso. Na verdade, desculpa, eu já tô com essa frase pronta. Mas, enfim, bora botar aqui, eu acho que a Júlia falou sobre a Greta Thunberg. E aí, eu acho a luta da Greta, sim, muito importante, mas só que eu fico pensando quantos jovens de populações tradicionais, quantos jovens de comunidades quilombolas, daqui do Brasil, da América Latina, do Sul global, estão nessa luta há tanto tempo, sabe? E não tem tanto reconhecimento como a Greta tem. Então, quer dizer que uma menina do norte global vai para frente, eu acho que foi para a prefeitura, né? Levanta uma placa e isso aí vira todo um movimento que é, sim, muito incrível, muito importante o que ela fez, mas quantos jovens não morreram, sabe, aqui no Sul, fazendo essa mesma luta, ou assim, uma luta até não maior, mas assim, na linha de frente, sabe? Assim, na linha de frente mesmo. Urgente, talvez, né? Assim, concretamente urgente, não sei. Isso mesmo, concretamente urgente. Nessa linha de frente, e assim, não tem o mesmo reconhecimento. Quando me falam assim, luta ambiental, luta pelo meio ambiente, eu lembro logo daquela foto, eu acho que foi na COP25, que estava a Greta e outros ativistas, e a Vanessa Nakati, que é uma ativista pelo clima negra sul-africana, e ela foi cortada da foto. Ela foi cortada da foto, tipo, isso daí me indigna muito. Ela foi cortada da foto. Tipo, e só deixaram lá os ativistas pelo clima brancos. Só deixaram eles lá. Então, eu tenho muitas coisas com essa palavra privilégio e eu tenho muitas coisas com essa palavra recorte. Então, primeiro, eu acho que lutar pelo meio ambiente e lutar pelas questões referentes ao clima, tanto se você é ecossocialista ou não, é uma coisa que não é um privilégio, sabe? É uma coisa, assim, imprescindível, é uma coisa necessária, é uma coisa que a gente precisa disso para sobreviver. Sem a natureza, sem os nossos bens, sem tudo isso, a gente não é nada. E essa coisa de recorte, eu diria, eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que a gente não precisa de recortes, porque parece que a gente está pegando parte daquilo e falando só, sabe, naquela parte sobre, sei lá, população periférica e a luta ambiental, comunidades tradicionais e a luta ambiental, mas, assim, ao todo, ainda vai ser uma coisa liberal, uma coisa, assim, majoritariamente branca. Então, eu acho que
não deveria existir recorte, mas sim uma base, sabe? Criar bases para isso. A gente poderia criar bases falando sobre pluriversalidade de comunidades tradicionais, sabe? Pluriversalidade de políticas. E a gente poderia pegar bases, dessa base também de discussão, e colocar pessoas da periferia e pessoas de favelas. Então, tipo, criar bases sólidas que vão discutir tudo isso como um conjunto e não como um recorte. Então, eu sou ecossocialista e, assim, para mim, quando eu conheci assim, a esquerda, entrei mais de fundo, marxismo e tudo mais, eu ficava meio por fora, porque eu não me identificava muito ali com as discussões. Na verdade, claro que é muito importante. Eu estou no começo, assim, dos meus estudos do Capital e estou começando a ler, e é um livro gigante, né? Todos sabem, tipo, eu acho que tem 1000 páginas. E, assim, estou começando no meu entendimento mais profundo de algumas coisas do marxismo que antes eu ficava de fora, mas, assim, foi no ecossocialismo que eu me encontrei, assim, como para uma luta mesmo, para colocar em prática a minha luta. Então, eu acho o ecossocialismo uma coisa muito importante que vai unir tanto o que Marx fala sobre exploração, como a questão da natureza. Então, junta isso e fica completo. E, assim, muita gente tem muitas críticas, muita gente de esquerda tem muitas críticas quando se fala sobre veganismo popular, sobre marxismo. Sobre marxismo não, sobre ecossocialismo. E aí é foda, desculpa a palavra, mas é muito foda falar sobre isso, porque, mas o materialismo dialético de Marx, ele não fala sobre natureza. Mas, gente, quantas coisas Marx não falou, sabe? Quantas coisas ele não falou? Então, a gente vai ficar preso nisso, a gente não vai analisar tudo que está acontecendo e botar em prática o que a gente precisa, saber que a gente precisa falar sobre crise ecológica, crise climática, todas essas crises, e colocar em prática essa parte também do meio ambiente. Então, eu já falei demais, mas é isso. Um pouquinho também. Eu acho que tem algumas camadas. A Ellen tocou em várias delas, mas eu acho que são perguntas com muitas camadas. Teve a camada mais do movimento ambiental, né, que sempre foi associada a uma coisa branca, classe média, ignorando a própria história do movimento ambiental, né, que no Brasil, tipo, né, se a gente pensar na maior ícone, na maior referência que a gente tem do ambientalismo no Brasil, é Chico Mendes, sabe, sindicalista seringueiro, é o povo... são os povos da floresta, né? As populações indígenas quilombolas que resistem aí há 500 anos lutando, né, pelo meio ambiente na linha de frente da proteção das florestas. Então, são essas pessoas que estão, né, na linha de frente da proteção do meio ambiente, que nenhuma delas é branco privilegiado, que sabe, que está fazendo isso, não tem tempo para fazer. Né? Mas as pessoas são a Greta, que simplesmente ouviu na escola, foi lá com a plaquinha e, tipo, se não acontecer nada, ela também não vai morrer, sabe? São as pessoas cuja vida tá em riscos, né? Que, enfim. E aí a gente, indo mais para o lado do ecossocialismo, o que a gente pode falar é que é uma teoria, é uma corrente marxista, sabe? O ecossocialismo, ele não vai ser inerentemente branco, nem nada. Ele é uma né, teoria marxista enquanto teoria e prática e programa para a transformação da sociedade. O objetivo dela é transformar a sociedade para todo mundo, né? Levando em conta que as pessoas que estão no centro dessa luta são as mais afetadas, que são as populações mais vulneráveis. Então, elas têm que estar no centro do tipo de política que a gente formula e do tipo de sociedade que a gente vê. Então, ela tem que ser necessariamente interseccional, sabe? Não dá para a gente excluir nenhum tipo de opressão. Como sendo a opressão que a gente vai deixar para depois, né? Sempre tem essa discussão no marxismo entre socialistas. O que a gente vai deixar para depois, para resolver depois da revolução? Nada, né? Tudo tem que ser feito agora. Inclusive colocar a natureza no centro de tudo, entendendo que uma coisa, né, que uma frase, um bordão do ecossocialismo não tem socialismo em terra arrasada. Então não adianta nada a gente deixar tudo para depois, sendo que não vai ter depois, sabe, quando a gente pensa em crise climática.
Então, eu acho que tem, em específico no ecossocialismo, quando a gente pensa na terceira fase, né, do ecossocialismo, que é mais ou menos o que a gente tem agora, quando a gente, né, a terceira fase, quem divide em fases, o ecossocialismo em fases, em debates, que é uma fase em que a gente vai tentar aproximar perspectivas de povo, que não sejam, não quero falar eurocêntrica, mas que não são tradicionalmente marxistas, sabe? A gente vai beber das fontes desses povos que já fazem luta há muito tempo. Então, quando a gente incorpora o bem viver, por exemplo, é o que eu quero dizer aqui, que é essa cosmovisão que é baseada na cosmovisão dos povos indígenas andinos da América Latina. Esses povos indígenas são ecossocialistas? Não, mas o que a gente faz essas pessoas estão nessa luta que a gente começou a se tocar, que é importante agora, eles já estão nela, desde que, sabe, começaram a ser explorados ali 500 anos atrás, e a gente percebe que essa luta é a mesma luta que a gente faz, então a gente incorpora essa cosmovisão e fala, tem coisa para a gente aprender aí. E isso vai, eu estou falando do bem viver, mas acaba trazendo também, né, do Ubuntu na África. A gente vai falar da Índia, né, que a luta ambiental sempre foi muito forte, Vandana Shiva, que tem uma grande liderança, né, da luta ambiental e da luta das mulheres na Índia. Que são pessoas que sempre fizeram isso, né? E que tem que estar no protagonismo. Quando a gente vai pensar no tipo de política que a gente tem que fazer, ela tem que ser pensada a partir do território, né? Desses lugares, com o protagonismo dessas pessoas que são quem mais sabe como proteger e como viver em harmonia com a natureza. Não sobrou absolutamente nada para eu falar, tanto a Ellen quanto a Cecília falaram absolutamente tudo que eu tinha pensado aqui quando você fez essa pergunta. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, como a Júlia falou, de beber dessa fonte e trazer para esse movimento, né, usar a metodologia de Marx do meu Deus, materialismo, gente, agora me fugiu o nome, materialismo histórico e dialético. Pronto, formulei. De trazer isso para a gente aplicar isso, tornar viável todas essas cosmovisões e tudo mais, e a gente aplicar. Então, eu acho que é exatamente isso que a Helen falou da Greta, né? De que, gente, legal, ela é mais uma, como a gente já via muita juventude fazendo isso, só que ela não está ameaçada de passar fome. Ela não está, né, correndo o risco de ter uma, sei lá, Escherichia coli está lá dentro do organismo dela porque ela não tem saneamento básico na casa dela. Então, como que a gente valoriza dentro da grande mídia e tudo mais, dentro de onde se propaga, né, essas informações sobre o movimento ambientalista, né, como a Ellen falou, para além de ser ecossocialista ou não, é esse protagonismo que aí é um perigo, mas aí é a branquitude, como sempre, batendo palminha para algo que só branco fazendo é maravilhoso, qualquer outra pessoa não branca nem existe, sabe? Então, eu acho que nisso a gente, nesse sentido, sim, que, né, isso acontece para qualquer coisa que você pode falar, no veganismo acontece isso também, de ter essa distorção absurda, mas eu acho que, até pensando dentro do socialismo, né, das correntes marxistas, o ecossocialismo tem esse grande potencial, na minha visão, de trazer muito mais povos não brancos para dentro da luta, justamente porque são eles que já defendem a natureza com muito mais afinco há muito mais tempo do que, entre aspas, as pessoas brancas que não sofrem os grandes prejuízos ambientais com tanta intensidade. Então, não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, mas eu acho que é uma luta conjunta e que precisa acontecer, como a Júlia falou, com intersetorialidade. Não adianta a gente querer falar isso só de uma perspectiva branca que não sofre tanto. Não vai fazer sentido. Então, não faz sentido uma luta ambiental sem essa soma, né, de forças, vamos dizer assim. Então, não acho que faz sentido ser assim, e agora, se é assim, eu acho que não. Eu acho que não. No pouco de vivência de militância, eu sou calor ainda na militância ecossocialista, não tenho essa percepção, eu acho muito enriquecedor, inclusive, quando tem reuniões e tudo mais da galera da militância, ver todos esses debates sendo trazidos de uma forma que eu não vi em outros espaços não ecossocialistas dentro da esquerda. Então, eu acho que isso é muito legal, mas isso é da minha experiência. Então, eu não tenho mais nada para falar, que vocês já falaram tudo, então é só isso, um pequeno adendo.
Só mais uma coisa, que nada disso que a gente falou quer dizer que a esquerda. Porque esse é o problema da esquerda, né? A esquerda enfim, ainda mais o tipo de esquerda que a gente tem mais contato, ela é a majoritária branca, né? Sei lá, uma esquerda pessoal. Mas isso também é um problema de todas as esquerdas, né? E quando a gente fala que a esquerda precisa saber fazer trabalho de base, precisa. Os nossos votos ainda estão concentrados na Zona Sul do Rio de Janeiro? Estão. Então, enfim, é um problema que todo mundo sabe que a gente tem, histórico, estrutural, mas todo mundo está ciente, né? E fazendo esse trabalho de formiguinha para tornar o tipo de política que a gente faz cada vez mais popular e conquistar a maioria social, né? Que sempre falando que a gente tem que conquistar. E uma coisa também que eu acho importante trazer eu bebo assim muito, muito da fonte. Na verdade, gente, meu projeto de mestrado vai ser sobre teorias neocoloniais e pós-coloniais. Então, tipo assim, não tem como eu não falar disso aqui. Então, assim, a gente precisa sair desse pensamento, desse paradigma de um mundo só, sabe? A Ailton Krenak fala muito sobre isso, nessa nossa humanidade que preza por uma universalidade e, consequentemente, mata a diversidade que está aí presente nas comunidades tradicionais e povos que estão lutando desde há 500 anos, como a Julia disse, há 500 anos contra o colonialismo e agora, já que o colonialismo histórico foi encerrado agora nesse paradigma de colonialidade e modernidade. Então, a gente precisa beber das fontes, sabe, de movimentos sociais da América Latina. A gente precisa olhar para o movimento zapatista, que é um movimento assim que eu acho muito lindo, não tenho nem palavras para descrever, sabe? E criar novos mundos dentro de um mundo. Eu acho que esse é um passo que a gente precisa tomar, sabe? A gente precisa começar a entender a interculturalidade, entender a diversidade, entender a pluriversalidade. E Eduardo Galeano já falava no livro dele, no famoso livro dele, né? Assim, As Veias Abertas de América Latina, porque essas veias ainda continuam abertas. E ele já falava, a diversidade é o que vai salvar a gente, sabe? É a diversidade, a monocultura não só no sentido de coisas agricultáveis, mas essa tal universalidade que é pregada dentro desse conceito de humanidade é uma coisa que aprisiona a gente. E se a gente continuar nesse rumo, o que será, né? O que será? E esse universal é branco, né? Só fazer um complemento que eu falei, porque eu sinto que eu deixei uma ponta solta. Porque uma coisa é a gente reconhecer que a gente ainda tem muito caminho, né, para formar uma maioria social, que a gente olha para as nossas fileiras ainda, ela é realmente né, muito concentrada, pensando em Rio de Janeiro, votos Zona Sul. Mas eu acho importante a gente destacar que existe também uma tendência a você querer desmerecer o ecossocialismo, falando que ele é muito branco classe média. E eu acho que e não é, né? Quando a gente até mais quem conhece militantes ecossocialistas sabe que a gente tem uma das maiores lideranças no nosso parlamento, que é a Thalíria Petroni. Thalíria Petroni é ecossocialista, né? A gente, enfim, quando a gente olha para os militantes ecossocialistas que estão no chão, que estão ali fazendo a luta nos territórios, é extremamente diverso, né? A nossa composição social. Embora ainda seja, enfim, a gente ainda tem esse problema estrutural. Então, acho só importante fazer essa ressalva para não parecer, enfim, né, que a socialista é tudo branco, classe média, hippie que abraça a árvore, porque não é. Tem muita gente fazendo uma militância muito séria. Eu ia fazer uma outra questão, mas eu acho que eu já vou começar a ir caminhando para o final. Queria agradecer a Ellen, a Giovana e a Júlia, que está sendo uma conversa muito boa, muito incrível, muito enriquecedora. Espero que esteja sendo válido para vocês também. E agora, para finalizar, eu pensei em uma coisa bem diferente com o Gabi, de perguntas rápidas e respostas, assim, bem diretas. Então, eu vou fazer a pergunta e aí vocês respondem com, assim, uma frase. São perguntas diretas mesmo. Uma personalidade que te inspire ou é referência para você? Enquanto vocês pensam, eu respondo Chico Mendes. Não pode repetir.
Tá, eu vou escolher a maravilhosa, incrível Vandana Shiva. Gente, impossível. Libriano de lua é impossível. Impossível. Deixa eu pensar. Ai, eu vou pular essa pergunta, professor. Não sei. Gente, não sei. Impossível. Tá, vou dar uma pessoa que tem me inspirado muito ultimamente, que é a Sabrina Fernandes, por ser uma comunicadora muito potente. Então, atualmente, tenho sido muito inspirada por essa musa. Pra dar uma resposta. E uma personalidade que te inspire ou que seja referência pra você no ecossocialismo. A Ju já meio que deu a resposta, né? A minha A resposta Giovana já falou. Mas eu vou mudar. Eu vou falar. Posso falar Michel Louvi, para ficar diferente, ou para falar um brasileiro. Eu posso falar as pessoas que militam comigo, né? Eu posso falar o Júlio Holanda, acho que ele vai ficar muito feliz com essa homenagem, que é um ecossocialista aqui do Rio de Janeiro que me inspira muito. Ai, meu Deus, amo ele. Eu vou falar aqui o Tiago Ávila. eu tenho que dar outro nome, minha resposta serviu para as duas, eu acertei as duas de uma vez só. Capitalismo em uma palavra. Condenação. Destruição. Pensei em destruição, mas eu vou em devastação. Ecossocialismo em uma palavra. Salvação. Abundância. Abundância. Vixe Maria, sou prolixo aqui. Gente, uma palavra. Caminho. Seus sentimentos para o futuro em uma palavra. Caos. Vou botar Ansiedade. Fale. Ansiedade. Ansiedade, porque tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. É só isso. Ansiedade. Eu vou botar uma palavra aqui, ó. Não, abre aspas, fecha aspas, esperança. Desesperança. É porque eu não consegui. Ok. E a última. Seus desejos para o Brasil em uma palavra. Pode ser uma palavra, eu vou juntar um bordão. Meu desejo é fora Bolsonaro. São duas, mas é o único desejo que eu tenho. Não tem outra, Júlia, não tem. Mas conscientização, né? Então é isso. Muito obrigado. E. Enfim. Mais uma vez, muito obrigado. Eu realmente espero que tenha sido bom, proveitoso, que tenha valido a pena pra vocês também. E é isso. Deixa aberto Passou muito rápido, gente. Parece que tem 20 minutos que a gente tá aqui. Sim. Amei. Sim. Pode fazer parte 2 também, que eu vou adorar. Obrigada, gente. Sério mesmo, foi muito incrível ter contato com vocês. Vamos ter contato assim. É porque no Instagram, assim, é muito difícil, né? Pelo menos no meu é muita gente, então eu acabo não tendo contato direto com certas pessoas, mas eu adoro esses convites, eu acho isso muito relevante ter esse espaço e ter contato com gente nova e que tem amigos em comum, tipo o Júlio. Então, é sério, muito obrigada. Queria agradecer também o convite, Michel. Feliz que a gente conseguiu. Feliz de conversar com vocês, né? Pessoas que eu não conhecia muito bem antes. Conheci de nome, mas não conhecia muito bem. Então, espero que a gente se encontre aí na luta, tentando não perder as esperanças. Foi muito gostoso mesmo. Tentando pegar um fiozinho de esperança ainda para ter alguma energia, né? É isso. Foi um prazer, gente. Eu amei muito, muito bater esse papo. Achei que foi muito delícia, assim, a gente casando as ideias, vocês complementando, achei maravilhoso, amei. Michel, obrigada pelo convite também. Eu fiquei super honrada assim, de falar de um assunto que é. Eu sou caloura, mas eu queria agradecer mesmo pelo convite. Eu fiquei muito honrada mesmo para falar de um assunto que é muito prazeroso, assim. Adoro falar sobre o meio ambiente. Sempre. Acho que é muito importante a gente cada vez mais diversificar tratar esse assunto. Então é isso, amei. Obrigada pelo convite, amei muito. Muito obrigado, gente. Um beijão. Tchau. Até mais.